Oi, gente, boa noite. Vamos dar prosseguimento à nossa aula, né, de semana passada, continuar aqui no slide. Eu espero que todos estejam bem, né, em casa, tempinho bom. E vamos aí, vamos embora estudar. Então, eu terminei falando, né, da escala do teste para avaliação da função cognitiva, que é o MEN, né, que é o mini exame de estado mental. E aí a gente vai partir para o próximo, que seria a escala de avaliação de equilíbrio, de marcha, de TINET. Então, o que esse teste vai realizar? A gente vai avaliar a marcha e o equilíbrio do paciente. Quanto que é a menor pontuação, né? Quanto menor for a pontuação, maior vai ser o problema. E aqui na avaliação de resultados está falando, ó, pontuação menor que 19 indica risco 5 maior de quedas. Eu queria estar pessoalmente para mostrar para vocês como que a gente vai avaliar, né? Como que avalia a marcha, como que avalia o equilíbrio. Porque a gente pode pensar assim, mas a gente vai avaliar como que o idoso está andando, que é marcha, é como ele está andando, né? Como que está sendo os passos dele. Sim, gente. Tem algumas patologias, algumas limitações que fazem e alteram a marcha do idoso. E a gente avalia assim. Então, eu não sei se vou conseguir fazer isso assim com a mão para vocês, mas tem idoso, gente, que em vez de andar assim normal, ele anda assim, ó. Sabe? Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Tinha que estar em pé aqui para vocês verem. Mas como não tem como alguém gravar pra mim, mas é como se os passinhos fossem muito juntinhos, sabe? Ou o passo também não tem uma sequência, digamos assim, uma cadência, sabe? Não é cadenciado, é um passo, um assim, o outro assim, sabe? Há um desequilíbrio na marcha. Então, esse teste de TINET vai fazer essa avaliação. E a gente vai dar uma olhadinha em como que tá esse andar, esse passo do nosso idoso, tá? E aí, a gente viu aqui que quanto menor a pontuação, maior pode ser o problema. E quando está abaixo de 19, o risco de queda é muito grande, porque vocês vão ver que o idoso, quando ele está com dificuldade de marcha, ele pode tropeçar, ele tem um risco bem grande de cair. E aí, diante do que a gente achar, né, se tiver muito baixo essa pontuação, aí já entra também, como a gente falou, para que servem esses testes? Não é para a gente fazer uma avaliação completa do idoso, do estado dele, e para traçar planos e planejamentos para a gente atuar em relação ao idoso? Então, é exatamente isso. Então, de acordo com nossos achados, com tudo que for feito aqui, avaliado nessa escala, por exemplo, também vai servir para a gente poder fazer um planejamento, talvez entrar com uma fisioterapia, ou pedir uma avaliação também da fisioterapia, ou um programa específico para fazer de reabilitação com esse idoso, tá? Vamos lá para a gente dar uma olhadinha no formulário da escala de TINET, né? Vai falar aqui do equilíbrio. Vamos perguntar assim, então. Vamos observar, né? A gente tem que começar a avaliar. A pessoa vai estar sentada numa cadeira, tá? O idoso vai estar sentado numa cadeira que não tenha braço. A cadeira, então, não vai ter braço para ele apoiar. E aí, primeiro, ele vai estar sentado, a gente vai observar. Ele escorrega ou ele fica equilibrado, ereto na cadeira? Aí a gente pede para levantar. Consegue levantar? Sem apoiar o braço, sem segurar o braço na cadeira? Levanta só com as pernas? Ou apoia o bracinho assim e levanta? Se não conseguir levantar, então é 0 a pontuação. Conseguiu levantar? Apoiou o braço? 1. Teve que levantar levantou sem apoiar o braço? 2 pontinhos. Aí tá, tentou levantar a primeira vez, não conseguiu. Então, se ele não conseguiu mesmo, 0 de novo. Tentou de novo, aí teve uma tentativa só e conseguiu,
2 pontos. Tentou mais de uma vez. Vamos dizer aqui, que nessa segunda aqui, ó, levantar aqui, ó. Ele tentou a primeira vez utilizando o braço de apoio e não conseguiu. Depois ele tentou de novo e conseguiu. Então ele vai pontuar aqui, ó, tá? E se ele na primeira tentativa levantou utilizando o braço, ele vai pontuar 1 e depois vai pontuar 2 aqui embaixo, entenderam? E assim a gente vai, ó, equilíbrio em pé. Tá desequilibrado? Os pés dele, ele mantém afastado? O que é isso, gente? Vamos ver uma pessoa, ó, uma pessoa aqui. Então a gente anda normalmente com esse intervalo aqui, assim, com esse espaçamento entre a nossa base, entre o pé e outro. Se o idoso começa a andar com a base, no caso os pés muito afastados, significa que ele está precisando de ter um apoio maior. Não sei se vocês já perceberam isso. Quando o idoso anda com os pezinhos afastadinhos. E aí também tem aquela marcha meio robotizada, que ele anda assim com aqueles passinhos curtinhos, sabe? É mais ou menos isso. Então aqui, equilíbrio em pé. Se ele tá andando com a base do pé afastada, ó, leva 1 pontinho. Se ele tá sem suporte, com a basezinha estreita, então com o pezinho normal, andando normal, com afastamento normal do pé, ganha 2 pontinhos, né? Se quando ele levanta, ele se sente bem equilibrado, aí 2 pontos. Se ele levanta, mas precisa de um apoio, 1 pontinho. Se ele levanta e fica completamente desequilibrado, precisa sentar de novo, não pontua. Aí aqui, teste dos 3 campos. O que isso aqui é? A gente vai fazer um empurrãozinho de leve atrás da pessoa e ela deve ficar com os pezinhos juntinhos. Então, isso é muito feito em teste também em consultório de neurologista, para fazer algumas avaliações com pacientes que tiveram AVE, enfim. Então, a pessoa ficou em pé. Você dá tipo um empurrãozinho de leve assim, ó, no idoso na parte de trás, né? E aí, vamos avaliar como é que ela fica. Ela começa a cair, se você fizer esse leve, mas é leve, tá, gente? Não é assim, não. É leve mesmo, é assim, ó, de leve. Aí o idoso vai começar a cair, então não pontua. Ele balança ou ele abre os braços assim para ele tentar um equilíbrio, ou ele se mantém, vai, mas assim, tem recebe aquela empurrãozinho, mas fica equilibrado, recebe 2 pontos. Vai pedir para a pessoa ficar de olhos fechados, em pé, com os pés juntinhos. Aí vocês vão observar, a pessoa fica com o olho fechado, em pé juntinho assim, ela tá equilibrada, né? Se ela começar a fazer assim, ó, fazer qualquer tipo de balanço, significa que ela não tá, né, equilibrada, então não pontua, 0. Aí você vai fazer um giro com a pessoa, né, 360 graus. Ela vai continuar equilibrado, desequilibrado? Vai dar passos descontínuos? Enfim, gente, eu li aqui bastante só para vocês entenderem que o próprio formulário é bem intuitivo, sabe? Então a gente consegue preencher com muita tranquilidade quando tiver isso na nossa mão, sabe? Para fazer uma avaliação no idoso. E aí vai, ó, início da marcha, desculpa, gente. Ó, não vou editar o vídeo, porque eu não sou dessas. Vai ficar o vídeo com espirro no meio ainda, tá? Ainda fiz errado, vou pegar meu álcool, ó, vou passar na minha mão e ainda vou passar aqui na minha perna, que foi aonde eu direcionei sem querer o meu espirro, que não deu tempo, tá? Vamos lá, tempo de Covid, gente. Aí tem, ó, o início da marcha, o comprimento da altura dos passos, a simetria dos passos, a continuidade dos passos. Isso tudo é importante, porque, de novo, por exemplo, gente, algumas patologias, algumas demências, algumas patologias que envolvem o envelhecimento são e têm traços e afetam a marcha. Por exemplo, o Parkinson. O Parkinson é uma que, mesmo antes do paciente começar a ter tremor fino, ele tem essa modificação
de marcha. Ele fica meio robótico, ele fica meio... A marcha fica mais juntinha, descompassada. E é isso, tá? Então, de novo, o formulário é bem intuitivo para vocês. E eu vou passar pro próximo aqui, que é o teste de alcance funcional, tá? É o teste de avaliação funcional. Como que tá o idoso, né? Em relação ao quê? Ele tá bem fisicamente? Ele consegue fazer alguma atividade física, tá? Ele consegue fazer algum tipo de atividade física? Então, vai avaliar aqui, tá dizendo, o grau de deslocamento, né? É utilizado no idoso e também ajuda, porque além de ver se ele consegue fazer alguma atividade física, ajuda também pra gente ter uma noção se ele tem equilíbrio ou não. Complementa o teste anterior, que é o de TINET, tá? Então, aqui, ó, esse teste de aptidão física. Vamos dar uma olhadinha aqui no formulário dele. Vamos colocar ele na cadeira. De novo, levantar e sentar da cadeira. Qual o objetivo quando a gente vai fazer esse teste? Vai avaliar a força, a resistência dos membros inferiores. Aqui eu já não estou olhando só o equilíbrio. Estou avaliando a força, a resistência das pernas, dos membros inferiores. Qual é o protocolo? O que eu vou pedir para ele fazer? O idoso vai iniciar sentadinho, com as costas, encostadinho com as costas. O pezinho vai estar abertinho na largura do ombro, então ele vai ficar com o pezinho na largurinha do ombro, assim, posicionado. E os braços vão estar cruzadinhos assim sobre o peito, ó. Tá? E aí você vai falar assim, olha, seu João, dona Josefina, levanta e senta pra mim, que eu vou marcar aqui no relógio. Aí a gente vai ter um reloginho, 30 segundos, e aí vai levantar e sentar, levantar e sentar, levantar e sentar. Aí a gente vai ver o máximo de repetição que eles conseguem em 30 segundos, vai fazer uma anotaçãozinha. Aí vai fazer a flexão do antebraço. Vai pedir que o antebraço esteja, né, de extensão. Aí vai extensão. Aí você vai rodar a palma da mão pra cima e depois faz assim, né? Vai fazendo, ó, e vai pedindo. Eu vou postar um videozinho pra vocês terem uma noção, tá? Junto com essa aula lá na plataforma, lá na nossa sala de aula. De novo, vai sentado e alcançar. Vai avaliar a flexibilidade do tronco. Vai fazer o quê? Com a ponta dos dedos, vai manter a posição durante 2 segundos. Vai ficar, então, em pé e vai fazer uma flexãozinha com a ponta do dedo e 2 segundos, e voltar, tá? Então, vamos analisar isso daí. Sentado, caminhar e voltar a sentar. Então, vai fazer uma caminhadinha o mais rápido que possível, contornando um cone e voltar. E vai ver o tempo que ele faz o percurso. Alcançar atrás nas costas, né? Tentar colocar a mão atrás nas costas, assim. Então, assim vai. É um teste de aptidão física para ver se o idoso tem condições de fazer alguma atividade física. Esse score aqui tá bem... não tá muito focado, tá, gente? Mas lá embaixo no formulário de tudo tem a pontuaçãozinha também, tá? Se consegue levantar e sentar na cadeira, tantos pontos, a idade relacionada. Então, qual que é o objetivo deste teste de aptidão física? Vai diagnosticar e vai verificar se o idoso tem alguma deficiência já, ou se ele não tiver, vai avaliar, identificar se ele tem e vai também avaliar a capacidade funcional dele. Peraí, ele consegue realizar quais atividades, né? Ele tá bem fisicamente, nutritivamente, porque dá pra perceber também, se ele estiver muito fraco, a gente vê, né? E qual é o nível de atividade física que ele consegue realizar? Só atividades muito simples, ou ele consegue realizar algumas atividades um pouquinho mais complexas que envolvem um maior grupamento muscular, tá?
E vai servir também de ver a evolução física dele, da capacidade funcional. Então pensa bem, se a gente realizou esse teste de aptidão física no idoso, quando ele chegou pra gente, seja numa estratégia de saúde da família, seja numa instituição, né, de longa permanência, e esse teste é realizado periodicamente. Então dá para fazer um comparativo, né, de um teste para outro, ver a evolução, tanto positiva quanto negativa. Positiva no sentido de se ele tinha alguma limitação que ele melhorou, ou negativa, se ele estava com uma capacidade funcional boa, relativamente boa, e ele teve um decréscimo, ele teve uma caída nessa capacidade funcional, tá? Então, são alguns objetivos desse teste. Aí agora eu vou falar para vocês a diferencinha entre desempenho e capacidade funcional. O que é o desempenho, gente? O desempenho, a gente vai avaliar o que, né, que já tem de comprometimento, tanto físico ou neurológico, no idoso, no dia a dia dele. Então, vou ver o desempenho do idoso no dia a dia dele. Então, vou ver as coisas corriqueiras que ele faz no dia a dia dele. E se nessas coisas corriqueiras, que tem a ver muito com aquela atividade de vida diária, lembra do início da aula passada, né, que é meio que com o autocuidado dele, mas aqui abrange um pouquinho mais de coisas. Mas o desempenho vai avaliar o que o idoso, que tem, de certa forma, um comprometimentozinho físico já, ou neurológico, ele vai fazer no seu dia a dia. Então, suponhamos que eu tenho um paciente que tem um nível já tem um Alzheimer. Então, qual é o desempenho dele? Eu vou avaliar o desempenho dele, por quê? Porque eu sei que ele já tem alguma limitação, mas eu quero ver o desempenho que ele tem. E a capacidade funcional, eu vou avaliar o potencial do idoso para realizar determinada atividade. Então, por exemplo, eu sei que ele consegue pegar um copo, mas eu vou avaliar qual a capacidade dele que ficou para ele pegar aquele copo. Ele consegue pegar um copo de vidro? Ele consegue pegar um copo cheio, um copo de vidro cheio? Ou ele consegue pegar um copo de plástico cheio? Então, qual que é essa capacidade dele que ficou para trás? Que ele consegue, de força, essa capacidade funcional dele, que de certa forma envolve força e musculatura. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Um idoso, ele mora numa casa, né? E nessa casa ele possui nessa casa escadas, né? Normal. E que o idoso não vai utilizar e não utiliza, então não é permitido que o idoso suba e desça escada. Por quê? Porque se fosse o meu idoso, por exemplo, minha avó, não deixaria, porque pode ser que eu tenha um receio que ela caia. Porém, então o idoso, ele não desempenha essa função, não é porque ele não consegue. No caso da minha avó aqui, ela não consegue. Ela tem essa limitação, tá? Então, o desempenho dela a limita, ela não tem esse desempenho, ela não consegue ter esse desempenho e não possui essa capacidade funcional. Aqui, o idoso possui a capacidade funcional, porém, ele é limitado pela família, tá bom? Processo incapacitante. Esse processo incapacitante, gente, a gente vai ver que envolve vários fatores e que acontece gradativamente. É um processo que vai, em alguns casos, acometer mesmo alguns idosos, porque vai tornar o idoso incapaz de algumas formas, tá? Então, é uma evolução de uma condição que vai se tornar crônica, então o idoso vai acabar se tornando incapaz, e pode ser que seja incapaz psicologicamente, né, neurologicamente e fisicamente mesmo, por conta de alguns fatores que a gente que acomete sobre o idoso. Então, às vezes sociais, psicológicos, como eu falei, ambientais, com o próprio estilo de vida, comportamental, de doenças relacionadas ao envelhecimento. Então, aqui eu tenho tipo um gráficozinho que coloca muito assim pra gente, ó. A pessoa vai tendo um decréscimozinho no seu processo, ó.
Então, é a pessoa totalmente capaz de realizar, tem a sua capacidade funcional ok, mas por conta de fatores de risco, então, genéticos, de doenças que podem aparecer, como diabetes, hipertensão, como alguns tipos de demência, né? Aí, com essas doenças, vem o quê? Alguns déficits de capacidade funcional, de desempenho, algumas limitações. E aí isso tudo, gente, conforme vai aparecendo, esse processo vai se tornando incapacitante. O idoso vai perdendo a sua capacidade de realizar coisas sozinho, tá? E aí tem essa evolução desse processo incapacitante. Consequências desse processo. Muitas das vezes chega ao ponto de ser necessário a hospitalização do idoso, porque dependendo do nível que chega, o idoso fica desnutrido, fica com alguma acometido por alguma doença e que é necessário hospitalização. E fica tão difícil também cuidar do idoso em casa que algumas famílias não conseguem mais fazer isso sozinhas e aí acaba levando também esse processo incapacitante à institucionalização, tá? E aí, outra definição que eu queria trabalhar com vocês é uma diferença entre autonomia, independência e dependência. Vamos pensar assim, autonomia é quando eu consigo ter autogoverno, eu consigo tomar decisões, eu estou em pleno juízo perfeito das minhas funções psíquicas e neurológicas para eu agir e tomar decisões por mim, decisões centradas, decisões pautadas dentro de um bom senso. Então, eu tenho autonomia. Então, eu tenho capacidade de julgar e tomar decisões por mim, para o meu autogoverno. Ponto. Eu tenho autonomia. Independência significa que eu sou capaz de realizar minhas atividades do meu dia a dia, as atividades que eu preciso de fazer, sem ter a ajuda de outra pessoa. Porém, pense bem, eu vou definir dependência e vou voltar na autonomia para a gente diferenciar as três. E a dependência? A dependência significa que eu não tenho condições, né? Estou me colocando como exemplo, de realizar a atividade do meu dia a dia sozinha, sem a ajuda de ninguém. Eu vou precisar, numa coisa ou outra, de ajuda. Então, se eu sou independente, é quando eu não preciso em nada da ajuda de outra pessoa. Lembra? Tanto lá nas atividades diárias, né, do dia a dia, tanto quanto nas AVDs, tanto quanto nas AIVDs, que são as atividades instrumentais da vida diária. E na dependência já não, eu preciso de ajuda. Porém, eu pergunto para vocês, uma pessoa que consegue realizar tudo sem a ajuda de ninguém, uma pessoa, então, teoricamente independente, ela consegue tomar banho sozinha, ela consegue escovar os dentes sozinha, ela consegue se alimentar sozinha, consegue se vestir sozinha, consegue ligar, pegar o telefone e ligar para alguém, consegue pegar um dinheiro, enfim. Porém, quando ela tem que tomar alguma decisão, ela fica confusa. Ela não tem esse juízo de valor corretamente. Quando tem que decidir algo sobre si, ela não consegue. Então, sim, ela pode ser independente ou dependente, mas não ter autonomia. Não responder por si, não ter a capacidade psíquica, tá? Para responder pelos seus atos, tá? Então, olha, muitas pessoas mantêm autonomia, aí também tem as duas formas, né? Tem pessoas que é independente, mas independente que eu digo assim, consegue realizar tudo sem ajuda, porém chega na parte da autonomia, tem uma déficit, não consegue, precisa, né? Aí não consegue decidir por si só. E tem aquelas que, mesmo sendo dependentes, têm capacidade de ter a sua tomada de decisão.
Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um exemplo aqui, mas eu vou dar outro. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente e ficou tetraplégico. Ele depende de tudo de uma outra pessoa. Mas vocês concordam comigo que tem gente... Vocês viram aquele filme, gente, com a Emilia Clarke? Ai, gente, Depois de Você não, Depois de Você é o outro filme. Ai, é um que o cara é um cara jovem, rico, que fica tetraplégico. Então, esse é que eu quero usar esse exemplo. O cara tinha completamente noção da sua capacidade. Então, ele tinha da sua capacidade de decisão. Tanto que ele decidiu o quê? Por eutanásia, né? Então, ele tinha autonomia. Porém, ele era dependente, tá? Então, tem diferença nessas três definições. Vocês conseguiram entender? E aí, aqui tem um outro exemplo que fala assim, por exemplo, um idoso que teve um acidente vascular encefálico, né? Ele tem uma limitação física, porém, então quer dizer, ele é dependente, ele tem uma dependência, porém, ele é perfeitamente capaz de decidir todas as outras coisas em relação a si, o seu autogoverno, a hora que ele quer tomar banho, a roupa que ele quer vestir. Então, ele tem essa capacidade, tá, gente? Aí, gente, eu coloquei aqui alguma coisa no finalzinho sobre a IVD, mas é uma tabelinha para vocês, que se vocês quiserem dar uma olhadinha nessa escala, mas eu não vou me apegar muito, não. Então, a nossa aula finalizando em todas as escalas e mais trazendo algumas definições para vocês, tá finalizando aqui. Eu vou ver se eu inicio o Estatuto do Idoso, que eu nem vi quantos minutos deu a aula. Se ficou muito extensa, eu vou rever, mas talvez eu coloque uma introduçãozinha sobre o Estatuto do Idoso de uma vez hoje pra gente, tá bom?